Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui para dar continuidade à palavra do Senhor, tá? A gente já tá, acho que é 9 e pouco, já 10, mas a gente não pode desistir. Nós não vamos desistir, mesmo que seja um pouquinho mais tarde, mas vamos lá, vamos continuar, vamos ler a Bíblia, né? Precisamos de conhecimento, de oração, de jejum, né? Poder de Deus sobre as nossas vidas. Nós vamos buscar isso, né? É buscando a intimidade com o nosso Deus. Vamos lá, vamos ler? Capítulo 35, vamos ler 35, 36 e 37 de Êxodo hoje. Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso do Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Não acenderás o fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Essa é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto a tratar, por oferta alçada ao Senhor, ouro e prata e cobre. Como também pano azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabra e peles... E peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugos e madeira de cetim, e azeite para a luminária, e especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, e pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado. O tabernáculo e a sua tenda e a sua coberta e os seus colchetes e as suas tábuas e as suas barras e as suas colunas e as suas bases. A arca e os seus varais, o propiciatário e o véu da coberta. A mesa e os seus varais e todos os seus utensílios e os pães da proposição. E o castiçal da luminária e os seus utensílios, e as suas lâmpadas e o azeite para a luminária. E o altar do incenso e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático e a coberta da porta da entrada do tabernáculo. O altar do holocausto e o crivo de cobre que terá seus varais, e todos os seus utensílios, e a pia e a sua base. As cortinas do pátio e nas suas colunas e as suas bases e a coberta da porta do pátio. As estacas do tabernáculo e as estacas do pátio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrar o sacerdócio. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés. E veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu. E trouxeram a oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas e pendentes, e anéis e braceletes, e todo o vaso de ouro. E todo homem ofereceria oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com pano azul e púrpura, e carmesim e linho fino, e pelos de cabra e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugos os trazia. Todo aquele que oferecia oferta alçada de prata ou de metal a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que se achava com madeira de cetim a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as mãos e traziam fiado, o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E especiarias e azeite para a luminária, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara, se fizesse. Pela mão de Moisés, aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus se encheu de sabedoria, entendimento e ciência de todo artifício, e para inventar invenções, para trabalhar em ouro e prata e em cobre, e em artifício de pedras, para engastar, e em artifício de madeira, para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhes dispôs o coração para ensinar a outros, a ele a Oliabe, filho de
Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu de sabedoria o coração para fazer toda a obra de mestre, a mais engenhosa, e do bordador, em pano azul, e em púrpura, e em carmesim e em linho fino, e do tecido, fazendo toda a obra e inventando as invenções. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tem ordenado. Porque Moisés chamava Bezalel e a Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria. Isto é, a todo aquele a quem o coração movera, que se chegasse à obra para fazê-la. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada e trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-lo, e ainda lhes traziam cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. E falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem, nenhuma mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha material bastante para toda a obra que haviam de fazer-se, e ainda sobejava. Assim, todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas, de linho fino torcido, e de pano azul de púrpura, e de carmesim com querubins, da obra mais esmerada as fez. O comprimento da cortina era de 28 côvados de largura, e outra cortina de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. E ligou 5 cortinas em uma outra, e outras 5 cortinas ligou com uma outra. Depois fez laçadas a fio azul na borda da última cortina do primeiro agrupamento. Assim também fez na borda da primeira cortina do segundo agrupamento. 50 laçadas fez numa cortina e 50 laçadas fez na cortina da extremidade do segundo agrupamento. Essas laçadas eram contrapostas uma com a outra. Também fez 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes uniu as cortinas uma à outra, e foi feito assim um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabra para a tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas a fez. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida. E ele uniu 5 cortinas à parte, 6 cortinas à parte, e fez 50 laçadas na borda da última cortina do agrupamento. Também fez 50 laçadas na borda da cortina do outro agrupamento. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda para que fosse uma. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugo. Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo de madeira e de cetim. O comprimento de uma tábua era de 12 côvados, e a largura de cada tábua era de 1,5 côvado. Cada tábua tinha 2 coiceiras pregadas uma com a outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda azul, do sul. E fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua, para suas 2 coiceiras, e 2 bases debaixo de outra tábua, para suas 2 coiceiras. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, da banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo aos 2 lados, as quais estavam juntas debaixo e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com elas ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, suas bases debaixo de cada tábua. Fez também barras de madeira de cetim, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outros 5 barras para as tábuas do tabernáculo, de ambas as bandas do ocidente. E fez-se que a barra do meio passasse pelo meio das tábuas,
de uma extremidade até a outra, e cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas, os lugares das barras, fez de ouro, as barras também cobriu de ouro. Depois fez o véu de pano azul e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. O fez com querubins. E fez-lhe 4 colunas de madeira, de cetim, e as cobriu de ouro. E seus colchetes fez de ouro e fundiu-lhes 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de pano azul e de púrpura, de carmesim, e de linho fino torcido, de obra de bordador, com as suas 5 colunas e os seus colchetes, e as suas cabeças, e as suas molduras, cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Vamos ler agora o capítulo 37, a arca. Fez também Bezalel a arca de madeira, de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura do côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio, e cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez lá uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos no lado, 2, e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro. E meteu os varais pelas argolas aos lados da arca para levar a arca, o propiciatário. E também fez de ouro puro o propiciatário. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro de obra batida. Os fez as 2 extremidades do propiciatário, um querubim a uma extremidade desta banda e o outro querubim a outra extremidade de outra banda. Do mesmo propiciatário fez sair os querubins das 2 extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo-as com as asas do propiciatário, e os seus rostos estavam defronte um do outro, o rosto dos querubins virado para o propiciatário. Fez também a mesa de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados de largura, de 1 côvado a sua altura, de 1 côvado e meio, e cobriu-o de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também uma moldura de largura de 1 mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor de sua moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam aos seus 4 pés. Defronte à moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para levar à mesa. Fez também os varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro para levar à mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, e os seus pratos, e as suas colheres, e as suas escudelas, e as suas cobertas com que se haviam de cobrir. Cartiçal. Fez também o cartiçal de ouro puro, de obra batida, fez este cartiçal. O seu pé e as suas canas, e os seus copos, e as suas maçãs, e as suas flores na mesma peça. 6 canas saíram dos seus lados, 3 canas do cartiçal de um lado deles, e 3 canas do cartiçal de um outro lado. Numa cana estavam 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e noutra cana 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, assim para 6 canas que saíam do cartiçal. Mas no primeiro cartiçal havia 4 copos a modo de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores, e era uma maçã debaixo das 2 canas do mesmo, e outra maçã debaixo de outras 2 canas, e mais uma maçã debaixo de outras 2 canas. Assim se fez para 6 canas que saíam dele. E as suas maçãs e as suas canas formavam a mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe 7 lâmpadas, os seus 7 espevitadores, e os seus apagadores eram de ouro puro. De 1 talento de ouro puro fez, e todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de cetim. De 1 côvado era seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura, quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu-o de ouro puro, e a sua coberta, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro, debaixo da sua coroa e nos seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-los com eles. E os varais fez de madeira de cetim e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro de obra de perfumista. Amém! Terminamos aqui o capítulo 37. Amanhã nós voltaremos com o capítulo 38, 39 e 40. Deixa eu ver aqui, né?
40. E amanhã a gente termina o livro de Êxodo e nós vamos para o livro de Levíticos. A gente, é sempre uma vitória quando a gente termina um livro, né? Mas o mais importante de tudo isso é que o Senhor fale conosco, né? É estarmos conhecendo mais o Senhor, né? Eu sempre falo, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É necessário para os dias que nós estamos vivendo. É necessário conhecer a Deus, é necessário conhecer a palavra de Deus, é necessário entender a palavra de Deus, né? Muitas coisas são meio complexas, mas a gente pede ao Senhor, né, entendimento, ora, faz pesquisa, ler livros, vamos para a internet, né? Vamos lá no Google, vamos perguntar, vamos pesquisar e o Senhor vai falando nos nossos corações, tá bom? Amanhã nós estamos de volta, nós vamos continuar aí a leitura da palavra de Deus. Fique com Deus, ore ao Senhor e até amanhã.